Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 10, versículos 11 a 21. Jesus, o bom pastor. Nova dissensão entre os judeus. Prosseguiu Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: Ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam: Este modo de falar não é de endemoninhado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Número 344. Grande importância tem estes versículos do ponto de vista da natureza extra-humana de Jesus, do de sua morte no Gólgota, morte que os homens consideraram real, mas que foi apenas aparente, do das condições e do modo por que se deu o seu aparecimento entre os homens, do de seu reaparecimento chamado ressurreição, do de suas aparições sucessivas às mulheres e aos discípulos, e do de seu desaparecimento definitivo, elevando-se às nuvens na época dita da Ascensão. Também grande importância apresentam do ponto de vista da sua missão e dos resultados desta, dada a sua qualidade de protetor e governador do planeta terreno, de encarregado do vosso desenvolvimento e progresso e de vos conduzir à perfeição. Separai-os e vos daremos sobre cada um as explicações especiais que comportam segundo o Espírito. Versículos 11 a 13. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Estas palavras figuradas se referiam àquela época e ao futuro, aos vossos dias. Os que tomaram a si apacentar o rebanho do bom pastor
não se sentindo com forças para combaterem os vícios que os assaltavam, a estes se entregaram e lhes abandonaram as ovelhas, de cuja guarda se haviam incumbido. O bom pastor, porém, o pastor das almas, vela pelo seu rebanho e constantemente o ronda, concitando à vigilância pela palavra e pelo gesto os guardas fiéis com os quais sabe poder contar e que o ajudam a reunir e trazer para o centro as que denotam tendência a desgarrar. Para o bom pastor não há interesse pessoal nem fadiga. Dizendo: eu sou o bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas, Jesus preparava os que o ouviam, os homens da época e as gerações futuras, para atenderem à alusão que ele ia fazer ao sacrifício do Gólgota e às suas consequências. Versículos 14 a 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aludia Jesus à sua missão terrena, aos frutos que ela há de dar. Aludia à sua missão espiritual como protetor e governador do planeta terrestre e aos resultados que há de produzir, resultados que prediz aos homens. Suas ovelhas são todos os espíritos que, encarnados ou errantes, pertencem à terra. As que o conhecem são os que praticam a moral pura por ele pregada e lhe reconhecem a missão. As que não pertencem a este aprisco, mas que a ele serão trazidas e lhe escutarão a voz, são os que ainda não praticam a sua moral ou que, praticando-a, não lhe reconhecem ainda a missão, sem contudo se mostrarem rebeldes ao progresso. São os que virão a praticar a sua moral e a lhe reconhecer a missão, depurando-se continuamente no cadinho do tempo e da reencarnação, percebendo por esse meio cada vez melhor a luz e a verdade que ele trouxe aos homens e que a nova revelação vem fazer brilhar com vivo fulgor. Ao proferir aquelas palavras, Jesus envolvia no seu pensamento a humanidade inteira, de quem é ele o bom pastor, todas as gerações de espíritos que, em via de purificação, tinham encarnado na terra antes da sua missão, estavam encarnadas quando a desempenhava e nela ainda haviam de encarnar, e que, dóceis à sua voz de Messias, às dos espíritos em missão, encarnados e errantes, órgãos do Espírito da Verdade, hão de chegar de progresso em progresso, de purificação em purificação, à perfeição moral humana. Então é que, sob o império da lei de amor, não haverá mais que um único rebanho e um só pastor. Então é que Jesus, vosso protetor e governador, virá como soberano, visível para as criaturas purificadas, em todo o seu fulgor espiritual, ao vosso planeta igualmente purificado. É então que ele, o Espírito da Verdade, como complemento e sanção da verdade,
virá mostrá-las sem véu ao mundo. Virá para conduzi-las todas à vida dos puros espíritos, a tomarem lugar entre os ministros diretos de Deus, entre os seus agentes ativos e devotados, entre os que se consagram à obra do progresso universal, da vida e da harmonia universais, uma vez que, pela pureza que adquiriram, lhes cabe, numa atividade incessante, progredir eternamente em ciência universal, aurindo esse progresso na fonte infinita de todo o poder, de todo o amor, de toda a justiça, de toda a ciência, de toda a verdade. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.